público de TV, ele deve constituir um novo modelo de financiamento, diferente do atual. Esse novo modelo precisa ser formatado a partir de um núcleo, que seria um grande fundo público, no caso um fundo federal e fundos estaduais, que possam integrar diversas receitas, como receitas advindas da contribuição de fomento à radiodifusão pública, doações, receitas orçamentárias e, inclusive, na nossa avaliação, a taxação das emissoras comerciais pelo uso do espectro, pelo fato delas disporem de uma série de privilégios em relação ao acesso a bens escassos e a isenções fiscais. Todas essas receitas comporiam um grande fundo, que teria sua esfera federal e a sua manifestação estadual. Para além disso, há outros mecanismos. É importante e necessário criar um programa específico para a transição à plataforma digital terrestre. É fundamental que os mecanismos de financiamento da produção audiovisual brasileira garantam o licenciamento dos produtos financiados com dinheiro público para as emissoras públicas. E é fundamental que a publicidade institucional de governos seja distribuída com um percentual fixo para essas emissoras. De que forma isso se reverteria para a sociedade no caso das televisões universitárias? O campo público tem condição de atender às demandas informativas da sociedade como a mídia comercial não consegue, pelo fato dela ser refém dos interesses dos anunciantes. Nesse sentido, para garantir os princípios constitucionais da liberdade de expressão, de uma comunicação que atenda a preferências educativas, artísticas, informativas e culturais, as emissoras do campo público são fundamentais. E dentro das emissoras do campo público, as emissoras universitárias têm um papel de socialização da produção científica brasileira. Não apenas para a própria comunidade acadêmica. Ou seja, a TV universitária ela não tem que ser voltada apenas para os estudantes da própria instituição, mas ela tem que ser voltada para a sociedade e permeada pela própria sociedade, de modo que ela seja um canal de diálogo entre instituições de ensino e a população. Qual a sua opinião sobre a implementação da TV pública no sinal aberto, na TV digital aberta? A implantação da TV digital no Brasil é uma oportunidade que deve ser aproveitada por todas as emissoras criadas a partir da Lei do Cabo, as universitárias, as comunitárias, a própria emissora do governo federal, a NBR, TV Câmara, Senado, Justiça, para que essas TVs possam migrar para o sinal aberto. Não é possível falar em uma televisão pública ou uma televisão do campo público se o público não consegue ver. E a gente sabe que o sinal a cabo é restrito a cerca de 5 milhões de assinantes no Brasil. Então, o cidadão está pagando duas vezes e esse modelo está privando o cidadão de um conjunto de conteúdos que são essenciais. O cidadão, para fazer controle social da Câmara dos Deputados, ele precisa assistir às reuniões de plenário. Mas se ele não tiver dinheiro para pagar um sinal a cabo, um pacote, ele não vai conseguir assistir. Da mesma forma, a TV universitária. O cidadão tem o direito de ter acesso à produção científica que é mostrada nessas emissoras. Por isso, a TV digital tem que ser encarada como uma oportunidade e não apenas os atores da sociedade e as emissoras, como o poder público tem que assegurar essa migração para o sinal aberto. Você estava falando que as TVs públicas elas têm um pouco mais de proximidade do campo público, em contraposição com as televisões comerciais. Por que, então, no processo de conquista de espaço, isso emperraria? Porque as emissoras do campo público têm um papel, na minha avaliação, muito mais importante, porque elas têm que ser feitas para o público, pelo público e atendendo às demandas do público. No entanto, no Brasil, historicamente, se constituiu uma hegemonia das emissoras comerciais. Por quê? Em razão das escolhas políticas que foram feitas ao longo do tempo. Você teve aí, durante a ditadura militar, um momento crucial, onde se constituíram as grandes redes, onde essas emissoras receberam muito dinheiro para constituir o domínio que elas têm hoje. Então, o que nós precisamos agora é reverter essa situação e equilibrar para que a gente tenha, de fato, um sistema complementar, como está previsto na Constituição.